Oi pessoal, essa aula aqui é uma tentativa de repor o conteúdo da aula que eu dei no dia 20 de outubro e que foi perdida, né? Eu esqueci de subir para o YouTube, apaguei o arquivo, desculpem, e estou tentando repassar isso rapidamente agora. E a ideia é a gente terminar de ver as classes de superfícies quádricas que a gente tem, né? Ficou faltando estudar os paraboloides e os cilindros, essencialmente, né? Então a gente tem, como paraboloide, a equação é uma equação desse tipo, z igual a x2 sobre a2 mais y2 sobre b2. Isso garante que os coeficientes de x quadrado e y quadrado são sempre positivos. E a gente faz o estudo clássico, né? Se você olha curvas de nível z igual a constante, o que você vai ter são equações de elipses. Então, para cada z maior do que zero, a gente vai ter uma elipse com x variando de menos a até a, e y variando de menos b até b, na projeção aqui no plano xy. Se você olha para z igual a zero, você tem uma soma de quadrados dando zero, e portanto x e y tem que ser ambos zero. Portanto, o único ponto, quando eu olho para o conjunto de nível z igual a zero, é a origem. E para valores de z negativos, obviamente eu tenho o lado esquerdo aqui negativo e o lado direito positivo, não há solução. Então, é uma superfície bem simétrica. Os cortes x igual a zero, você vai ter essa parábola que está desenhada em amarelo, né? Z igual a y ao quadrado sobre b. Se você faz o corte vertical no plano y igual a zero, você também tem essa outra parábola desenhada aqui em laranja, que é z igual a x2 sobre a2, né? Qualquer outro valor de x constante ou y constante vai produzir também parábolas, né? O outro tipo de paraboloide que a gente tem é o paraboloide hiperbólico, que tem essa equação z igual a menos x2 sobre a2 mais y2 sobre b2. O sinal de menos podia estar na frente do y, desde que o x fosse positivo, né? Um sinal de menos apenas. E o que a gente vai ter é uma superfície mais ou menos representada como essa aqui. E a ideia é, de novo, olhar para os cortes. Vamos começar com os cortes verticais, né? Quando eu faço x igual a zero, eu tenho z igual a y2 sobre b2, é uma parábola, essa parábola amarela de boca para cima. Se eu faço y igual a zero, eu tenho z igual a menos x2 sobre a2, essa parábola aqui de boca para baixo. Se eu faço os cortes horizontais agora, né? Z igual a zero, eu vou ter x2 sobre a2 mais y2 sobre b2. x2 sobre a2 igual a y2 sobre b2, isso dá exatamente esse par de retas concorrentes em azul aqui no plano z igual a zero, no plano xy, tá? Se você toma z positivo, o que você vai ter são equações de hipérboles com focos sobre o eixo y, e elas estão desenhadas aqui no nível z igual a constante que você escolheu, essa hipérbole com esses dois ramos que a gente está vendo aqui. Escolhendo o z negativo, o que você vai ter, vai trocar o sinal. Aqui você vai ter uma hipérbole com focos agora no eixo x, como por exemplo essa que está aqui embaixo, um ramo dela, e o outro ali atrás, né? Então, ela é uma pilha de hipérboles que, quando o z negativo tem focos sobre o eixo x, na projeção do plano xy, degenera para um par de retas concorrentes e continua com hipérboles com focos agora no eixo y, né? Esse desenho vermelhinho aqui é porque eu tinha comentado rapidamente que esse é o formato daquelas batatas fritas da marca famosa, né? Que não está me pagando para eu falar o nome aqui, mas é a Pringles. E ela tem esse formato de um paraboloide hiperbólico exatamente por garantir um tipo de resistência na superfície que faz com que, ao morder, ela não se esfarele inteira, por exemplo, e que seja mais resistente e quebre menos na lata na qual ela vem embalada, né? Então esses são os dois tipos de paraboloides que a gente tem. O outro tipo que ficou faltando são os cilindros, né? A gente tem o cilindro elíptico, que tem essa equação, que pode confundir muito os alunos, né? A gente tem uma equação que depende somente de x e y. Isso quer dizer o quê? Quando eu olho ela no R3, isso quer dizer que o z é livre.
Z não é uma restrição para essa equação, ou seja, para qualquer valor de Z, o conjunto dos pontos que pertence à superfície é o conjunto dos pontos com aquele Z na última coordenada e x e y satisfazendo essa equação aqui, ou seja, as fatias horizontais são todas elipses, né? Com x variando de menos a até a e y variando de menos b até b. Se eu faço y igual a zero, ou x igual a zero para começar, né? X igual a zero é o plano aqui da tela. Você vai ter que o y é mais ou menos b, vai te dar esse par de retas paralelas em amarelo aqui, b e menos b. Se o y é zero, eu estou no plano perpendicular ao da tela, eu vou ter essa reta laranja e o par dela ali atrás, x igual a a e x igual a menos a. Então, esse é o cilindro que a gente está acostumado desde sempre. Quando você põe a e b iguais, você tem fatias circulares. É o que a gente chama do cilindro circular, que você sempre viu, sabe calcular área, volume desde a escola, né? A gente tem também o cilindro hiperbólico, que é a mesma coisa, só que eu coloco o sinal de menos em uma das coordenadas, aqui eu coloquei no eixo x. Isso garante que você vai ter todas as fatias z igual a qualquer valor fixo, como sendo hipérboles, na altura z especificada, com focos no eixo y, né? Então, você pega a hipérbole menos x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a 1 no plano z igual a zero e cria cópias dela para todos os valores de z, né? Quando eu olho para x igual a zero, eu vou ter de novo y igual a mais ou menos b, são exatamente essas duas retas em amarelo que cortam o eixo y e são paralelas ao eixo z, né? Aqui é a mesma coisa, o exemplo anterior. Você pode pensar que você desenha essa elipse no plano XY e levanta ou abaixa para qualquer valor de z, porque a equação é sempre a mesma. O cilindro parabólico é uma equação do tipo z igual a bx quadrado, podia ser z igual a vezes y quadrado, tanto faz. A ideia aqui é que z igual a bx quadrado, eu vou ter uma parábola, por exemplo, no plano y igual a zero, e como essa equação independe de y, eu vou replicar essa parábola para cada valor de y constante. Então, o que a gente tem é uma superfície que é um monte de parábolas, uma do lado da outra, com o vértice deslizando sobre o eixo y, nesse caso, que é a variável que não aparece aqui, né? E é claro, quando você olha para z igual a constante, você vai ter x igual a mais ou menos essa constante z dividido por b. Você vai ter um par de retas paralelas, x igual àquela constante, mais ou menos aquela constante, na altura z especificada, tá? Esse comentário aqui embaixo eu tinha falado para motivar, ou tentar ajudar a gente a enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Você sabe que a equação do cone, que vimos na aula passada no R3, é essa aqui, e quando a gente cortava esse cone por planos, por exemplo, planos verticais ou horizontais, inclinados, como fosse, a gente obtinha as curvas cônicas, né? Por exemplo, se eu pego o plano z igual a uma constante qualquer, eu vou ter um plano horizontal que não é o plano coordenado, z igual a zero. Isso aqui vai me produzir uma circunferência. Se eu pego um plano inclinado, vai ter uma relação algébrica z entre x, y e z. Você pode tirar o z como função de x e y, se ele for um plano que não é vertical. Substitui aqui e completa quadrados, o que você vai obter vai ser a equação de uma elipse, né? Se você pega, por exemplo, y igual a uma constante qualquer, você vai ter x2 menos e2 igual a menos essa constante. Arrumando os sinais, você vai ter equações de hipérboles, né? Se você pega um plano paralelo à bissetriz do plano YZ, né? Pega uma reta paralela à reta y igual a z ou y igual a menos z, translada ela um pouco e olha para o plano que contém essa reta, né? O plano girado por essa reta e por uma direção horizontal na direção do eixo x. O que você vai ter vai ser um corte que vai produzir uma parábola aqui no cone, né? Então, cortar o cone do R3 por planos produz as cônicas. Se você olha para o R4, o análogo ao cone vai ser essa equação, x2 mais y2 mais e2 menos t2, né? Estou pensando
coordenadas por R4, X, Y, Z, T. Eu vou ter uma figura que seria como essa, se eu tivesse os olhos que eu tenho no R3, no R4 eu enxergaria dessa maneira. E eu vou cortar essa figura por planos, hiperplanos no R3, no R4, ou seja, conjunto de soluções de equações do tipo ax mais by mais cz mais dt igual a e. Né? Isso daria um análogo que seria um plano no R3, só que é um hiperplano de dimensão 3 no R4, e quando você olha para y constante, t igual a constante, dependendo dos valores, o que você recupera são exatamente as quádricas que a gente viu. Né? Por exemplo, se você pega t, um número diferente de zero fixo, passa isso para o lado de lá, o que você obtém são esferas. Né? Se você põe a z, por exemplo, constante igual a 1, passa para o lado de lá, vai ficar com menos 1. Aqui vai ficar menos 1. O que você vai ter, arrumando a casa, você vai ter uma equação que vai ter x² mais y² mais t menos t² igual a menos 1. Arrumando para deixar um do lado direito, você vai ter dois sinais de menos 1 de mais. O que você vai obter vai ser exatamente o hiperboloide de duas folhas. E assim sucessivamente, né? Os diversos cortes, você vai obtendo todos os exemplos das quádricas que a gente viu anteriormente. Legal. E desculpa, aqui a gente pode estudar a interseção de duas superfícies, né? E o que eu estava dizendo na aula é o seguinte: você tem duas superfícies, tipicamente elas vão se interceptar numa curva. E qual que é a analogia que você tem aqui com o que você já conhece? Álgebra linear. Se você tem no R3 dois planos, quando eles se interceptam tipicamente, né, se os planos não são paralelos, numa reta, que é exatamente o conjunto dos pontos que pertencem simultaneamente aos dois planos. Numa analogia, a gente pode pensar que uma superfície é um plano retorcido de alguma maneira, o outro plano a outra superfície é um outro plano retorcido de outra maneira, e aí estudar então a interseção de dois planos retorcidos, eu espero que seja uma reta retorcida, ou seja, uma curva, né? Então, a interseção de duas superfícies em boas condições, e a gente vai ver quando eu consigo garantir que a interseção de dois planos é de fato uma curva e não vira só um ponto ou conjunto vazio, né? Eu tendo essa curva, a pergunta natural é: será que eu consigo parametrizar essa curva? Como é que eu consigo descrever os pontos da interseção de uma curva? Pensando lá na álgebra linear, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem a interseção de duas superfícies, dois planos, como sendo o conjunto de solução de um sistema linear com duas equações e três variáveis. Aí você espera ter 1 grau de liberdade. Aqui eu vou ter as superfícies dadas por equações a três variáveis, e eu vou querer então, de alguma maneira, descrever esse conjunto de solução de duas equações a três variáveis com alguma coisa de 1 grau de liberdade, só que eu já não quero mais, não espero que essa solução seja linear. Né? Então, o exemplo que a gente tem é o primeiro exercício da lista 5. Eu estou procurando a interseção dessa superfície, x2 mais y2 igual a 4, que a gente já conhece. Né? Vimos aqui que é uma coisa desse tipo e, portanto, vai ser um cilindro circular de raio 2. E a superfície z igual a x vezes y, que eu vou mostrar para vocês já já o que é. Vamos ver aqui, eu já tenho o gráfico disso pronto. Z igual a x vezes y é exatamente o paraboloide hiperbólico, só que em outro sistema de coordenadas, né? Se você pega as bissetrizes dos eixos x e y aqui no plano cinza, do primeiro e terceiro quadrante, do segundo e do quarto quadrante, nesse novo sistema de coordenadas, você até sabe achar uma base, né? É o vetor 1, 1, 0 e o vetor menos 1, 1, 0, né? Então,
0 menos 0 dá um sistema ortogonal. Se você quiser, divide por raiz de 2 para eles ficarem unitários. Considera os eixos nessas direções. Reescrevendo a equação z igual a x vezes y nesse novo sistema de coordenadas, o que você vai obter vai ser exatamente z igual a v2 menos o 2, tá bom? Então, essa superfície é o paraboloide hiperbólico, aquela que eu tinha feito anteriormente, né? Aqui, se você olhar desse jeito, eu vou botar na direção do plano, como se o eixo, um dos eixos estivesse saindo da tela na nossa direção. Eu tenho aqui a parábola de boca para cima. Nessa outra direção, a gente vê a parábola de boca para baixo. Essa aqui é a superfície. A outra era o cilindro de raio 2, está aqui, né? Centrado na origem, é o entorno do eixo Z. E aí, o que eu estou procurando é a interseção dessas duas superfícies, ou seja, essa curva que a gente mais ou menos está vendo aqui, né? Tá certo? Então vamos ver como é que a gente consegue descobrir equações para essa superfície, para essa curva, perdão, voltando para a nossa luzinha, né? Eu não posso, e eu enfatizei isso na aula passada, eu não posso usar as técnicas do escalonamento, porque aquilo só funciona para sistemas lineares, né? Você vai ter sistemas lineares homogêneos, o conjunto solução é um espaço vetorial, ou seja, a soma de duas soluções é uma solução, multiplicar uma solução por um número real ainda é uma solução. E aqui, quando você tem sistemas não lineares, isso deixa de valer. Então, você não pode aplicar operações de escalonamento do tipo multiplica uma equação por um número, soma na de baixo e troca uma das equações por essa que você obteve, tá? Fazendo isso, você estraga tudo, literalmente. A gente mostrou um exemplo na aula, né? Para quem viu. Você pega uma equação de uma circunferência no plano, pega a equação de uma reta. Se você multiplica a equação da reta por uma constante e soma na de cima, o que você vai obter vai ser uma nova equação de circunferência, se a constante for adequada e tudo mais. E aí, antes você estava procurando a interseção de uma reta com uma circunferência, agora você vai procurar a interseção de duas circunferências, onde essa nova circunferência que você obteve pode parar tão longe da outra que elas não se interceptam mais, né? Você podia ter uma reta cortando circunferência em 2 pontos, e essa operação transformou a equação da reta, você trocou a equação da reta pela de um círculo que não corta o círculo, o primeiro dos círculos, em mais nenhum ponto. Então não pode fazer isso. Nesse caso concreto, a gente tem aqui x2 mais y2 igual a 4. Sabemos parametrizar isso, eu posso olhar isso aqui como uma curva no plano xy. Isso é uma circunferência centrada na origem raio 2. Já cansamos de fazer isso, x igual a 2 cosseno, y igual a 2 seno. E quem que é o z em função de xy? Se o x é 2 cosseno e o y é 2 seno, o z vai ser 4 vezes cosseno vezes seno, produto dessas duas coordenadas. Então, a curva de interseção vai ter, na primeira componente, 2 cosseno, na segunda, 2 seno, e na terceira, 4 cosseno t seno t, como a gente descreveu aqui, e no caso aqui o domínio é um intervalo, botei fechado, t igual a t pertencente ao intervalo fechado, 0, 2π, né? Isso vai fazer com que eu passe duas vezes pelo mesmo ponto, que é o ponto 2, 0, 0, mas não tem problema. Então vamos voltar lá para o GeoGebra para a gente entender quem é de fato essa curva, né? Eu coloquei a parametrização aqui e a gente confere de fato que o que eu estou vendo é exatamente a interseção das duas superfícies ali em preto, né? A linha preta é a imagem da curva que a gente acabou de obter. Coisas interessantes, né? Se você olhar o corte z igual a 0, o que a gente tem é exatamente uma circunferência centrada na origem e de raio 2, tá? Se você corta pelo plano anterior, aquele plano u igual a v, ou u igual a menos v, depende de como a gente parametrizou, o que eu vou ter é exatamente um trecho de uma parábola, né? Se você põe um dos dois aqui adequadamente, você vai ver essa parábola. Se você olha no outro eixo, o que você vê é um trechinho, só um pedaço da parábola, ou seja, a projeção da curva no plano y igual a x e y igual a menos x são parábolas
uma de boca para baixo, outra de boca para cima, e a projeção da curva no plano z igual a zero vai ser simplesmente apagar a terceira coordenada, 2 cosseno t, 2 seno t, a gente vê a circunferência centrada na origem com raio 2 aqui, tá bom? Um segundo exemplo que a gente trabalhou também é tentar parametrizar a curva que é a interseção da superfície z igual a x2 mais y2 com a superfície z igual a 2y. Também são dois exemplos conhecidos nossos, z igual a x2 mais y2 é o caso do paraboloide elíptico, no caso aqui paraboloide circular, né? A e b iguais a 1, então as fatias são todas círculos e centrados na origem, e z igual a 2y, se você passar para o lado de lá, você vai ter a equação de um plano que é 0x menos 2y mais z igual a 0, né? Um plano que passa pela origem e tem como vetor normal o vetor 0, menos 2, 1. Então, na hora de eu tentar escrever, parametrizar essa equação, veja que aqui eu tinha x2 mais y2 igual a uma constante, consegui escrever dessa maneira. Aqui x2 mais y2 não é mais constante e, portanto, eu não vou poder usar essa mesma técnica, mas eu tenho que x2 mais y2 é z e z também é 2y. Posso escrever essa igualdade, passo 2y para lá, completo quadrados, né? Soma 1 aqui, eu vou ter y menos 1 tudo ao quadrado, e aí o que a gente tem é uma relação x quadrado mais alguma coisa que depende de y e constantes ao quadrado igual a 1, então posso dizer que x é cosseno de t, y menos 1 é seno de t, e portanto as coordenadas x e y da minha curva descrevem no plano xy uma circunferência, que é a circunferência centrada no ponto 0, 1 e de raio 1. Para descobrir o valor de z, agora está fácil, né? Se o y é 1 mais seno de t, o z, que é 2y, vai ser 2 mais 2 seno t. De novo, o intervalo conveniente para cobrir toda a curva, basta que seja um intervalo fechado, 0,2π, né? E aí a gente então consegue desenhar essas superfícies. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu vou precisar redigitar as fórmulas aqui no GeoGebra, né? Então eu vou ter z igual a x quadrado mais y quadrado a gente já vai ver, isso deve produzir o paraboloide, esse paraboloide vermelhinho, e a outra curva que a gente tem é exatamente o plano z igual a 2y, né? Vou escrever ele aqui e ver como é que fica isso. Bom, essa curva já não interessa mais. Então, o que eu tenho são essas duas superfícies, a verde é o plano z igual a 2y, a vermelha é o paraboloide z igual a x2 mais y2, e o que a gente quer é exatamente parametrizar essa curva que tem uma cara de elipse, né? Fizemos isso, né? Obtivemos as equações, concretamente x era cosseno de t, y é 1 mais seno de t, já estou vendo ali a projeção da curva no plano xy, e o z é 2 mais 2 seno de t. Para ter no intervalo 0,2π, o GeoGebra completa isso para a gente. E desse jeito a gente vê que está desenhada aqui exatamente a interseção das duas superfícies, né? Então, nossa parametrização tem um indício de que ela está correta, né? Estou vendo graficamente que a coisa está boa. Só para a gente ter uma noção, né? A projeção no plano XY, como eu tinha prometido, é a circunferência centrada no ponto 0, 1 de raio 1. Se eu faço a projeção no plano nesse plano aqui, a gente vai ter exatamente o plano y igual a 0, né? Eu estou vendo o y sair na nossa direção, então eu vou ter a curva que vai ser cosseno t, 2 mais 2 seno t. Isso é relativamente simples de ver, que se você faz z menos 2, você vai ter que z menos 2 é 2 seno, né? Então, z menos 2, tudo sobre 2 é seno de t. Então, qual é a relação que a gente tem? X ao quadrado mais z menos 2 sobre 2, tudo ao quadrado, é igual a 1, porque a primeira coisa que eu falei é cosseno, a segunda
é seno, né? Então eu vou ter exatamente uma elipse que está aqui centrada no ponto 0,2, no plano xz, e tem os eixos maior e menor. No x vai de -1 até 1, porque é só cosseno, e no z aqui vai de 0 até 4, porque eu começo do 2, o centro é no 2 e eu tenho um 2 seno t. Então 2 seno t varia de -2 até 2, vai dar 2 menos 2, 0, 2 mais 2, 4. A gente tem essa projeção como sendo uma elipse. E finalmente no outro plano, né, vamos ver se eu consigo colocar certinho aqui, está atrapalhando um pouco, está meio difícil, mas você consegue se convencer de que nessa direção que você tem é exatamente uma reta. E qual é essa reta? Eu estou fazendo x igual a 0, né? Plano x igual a 0, o plano yz, eu vou ter 1 mais seno t e 2 mais 2 seno t, ou seja, y é igual a 2e, e aqui o seno varia de -1 até 1, então a coordenada y varia de 0 até 2, e a coordenada z vai de 0 até 4, porque ela é o dobro dessa, né? Esse aqui varia de 0 a 2, e a segunda coordenada é o dobro da primeira, no terceira é o dobro da segunda, olhando no R3, o intervalo 0,2 elevado no intervalo 0,4 pela função z igual a 2y, tá bom? Então é assim que a gente trabalha com essas coisas, e tem mais um monte de exercícios para vocês trabalharem lá. Voltando aqui para a lousa, um outro tópico que a gente começou a falar naquela aula foram as funções a 3 variáveis reais, e ela é uma coisa um pouquinho mais abstrata, porque o que acontece? As funções que a gente viu até agora, elas pegavam pontos do R2 e associavam a cada ponto do R2 um número real. Então o meu gráfico era uma superfície no R3. Agora eu tenho uma função que pega um ponto do R3 e associa um número real. Por exemplo, a temperatura em cada um dos pontos do cômodo onde você está, ou seja, você está num ambiente tridimensional, você descreve cada ponto com 3 coordenadas, e naquele ponto x, y, z vai ter um valor de temperatura. Então é uma situação dessa, eu pego um ponto do R3 e associo um número real. Onde vai estar o gráfico dessa função? O gráfico dessa função vai estar no produto cartesiano do domínio com contradomínio, R3 mais um eixo real, vai ter o R4. Então o gráfico da função é o conjunto dos pontos x, y, z, t, onde a última coordenada é o valor da função f nas 3 primeiras. Definição de gráfico. E para ajudar a gente a entender esse objeto, em princípio um tanto abstrato, que está lá no R4, a gente copia a ideia que usamos para estudar superfícies, gráficos de funções a 2 variáveis, né? Uma f de R2 em R, o gráfico é uma superfície no R3. Para entender eles, a gente olhou para as curvas de nível, eu fazia z igual a constante e estudava o conjunto dos pontos onde a função era constante. O que a gente provou com a regra da cadeia? Que o gradiente dessa função em cada ponto era sempre perpendicular à curva de nível que passa por aquele ponto. A gente vai ter um resultado desse tipo para essas funções aqui, mas isso vai acontecer na próxima aula, né? Então a gente define em analogia o que é a superfície de nível de uma função a 3 variáveis. O que é uma superfície de nível? É o conjunto dos pontos do domínio da função, de modo que a f calculada em cada um desses pontos é uma certa constante, né? Então, os exemplos que a gente tem, se você pega f de x, y, z igual a x2 mais y2 mais z2, quem são as suas curvas, as suas superfícies de nível? Bom, superfície de nível 0 é o conjunto dos pontos onde isso aqui dá 0, uma soma de quadrados dando 0 só é possível quando cada um das parcelas é 0. Então, a superfície entre aspas aqui, né, de nível 0 dessa função é um ponto que é só a origem. Quando eu pego um nível C negativo, quando que isso aqui é igual a -1, por exemplo? Nunca. Uma soma de quadrados de números reais é sempre positiva. Então, para qualquer valor de C negativo, essa curva de nível, superfície de nível negativa para esta função é o conjunto vazio. Se eu pego uma constante positiva,
x2 mais y2 mais z2 igual a essa constante, o que eu estou pedindo? É o conjunto dos pontos cuja distância ao quadrado é igual a c. Então isso é exatamente a esfera centrada na origem de raio raiz de c. Então as superfícies de nível desta função são todas esferas concêntricas centradas na origem. Para a gente ter uma analogia com o que a gente viu para superfícies que eram gráficos de funções a duas variáveis, pega essa função e ignora a variável z. Vai ter f de xy igual a x2 mais y2. Quem eram as curvas de nível? Circunferências centradas na origem. Então, o que a gente vê aqui é que o gráfico dessa função, que é o paraboloide circular, tem como superfícies de curvas de nível esfera circunferências concêntricas. Como é que eu posso interpretar isso? Que o gráfico dessa função lá no R4 vai ser uma coisa parecida com essa. Então, a gente que está acostumado a enxergar superfícies no R3 vê esse gráfico dessa maneira. Uma pessoa que vive no R4 e está acostumado a enxergar gráficos de funções a três variáveis como análogos às superfícies que a gente vê, ele vai ver o gráfico dessa função aqui lá no R4 como uma coisa desse tipo aqui, né? Uma pilha de esferas com raio aumentando, e eles vão crescendo numa taxa parabólica, né? Se você corta por uma das variáveis, você põe t igual a x2 mais y2 mais z2, você olha z igual a zero, por exemplo, que é um dos eixos independentes de variáveis livres ali, você vai ter que o t é x2 mais y2. Então, os cortes por planos, hiperplanos coordenados daquele gráfico no R4 vão produzir paraboloides desse tipo, né? E se eu ponho a t igual a uma constante, eu vou ter essas esferas. Então, os cortes por, entre aspas, hiperplanos verticais vão produzir paraboloides circulares, e os cortes por planos t igual a constante vão produzir esferas. Tá? Só para a gente ter uma analogia de como a coisa funciona no R4. Um outro exemplo é as funções a três variáveis, para a gente estudar superfícies de nível. Vamos pegar uma função bem parecida, né? x2 mais y2 menos z quadrado, e vamos olhar para as superfícies de nível dessa função. Superfície de nível 0. A função está definida em todo R3, isso é importante, no exemplo anterior também. Ela está definida em todo R3. Qual é o conjunto dos pontos tal que x2 mais y2 menos z2 é zero? Vimos, na aula anterior, que isso era o cone. Qual é o conjunto dos pontos? Pega uma constante positiva, igual isso aqui é uma constante positiva. Quem é o conjunto dos pontos do R3, tal que x2 mais y2 menos z2 é uma constante positiva? A gente viu que era um hiperboloide de uma folha. Se eu ponho uma constante negativa para olhar a superfície de nível, o que eu vou ter é um hiperboloide de duas folhas. E aqui está uma representação, uma tentativa, né, de representação gráfica do que é isso. Então, a curva de nível 0, a superfície de nível 0 é o cone, que está desenhado aqui em laranja. A superfície de nível C positivo é um hiperboloide de uma folha, que está, de certa maneira, por fora do cone, né? O que você pode pensar é que essas geratrizes do cone vão ser as assíntotas dessas hipérboles amarelas. Isso olhando aqui no plano YZ, que é o plano da tela, mas se você olhar no plano XZ, você vai ter também um par de retas concorrentes que vão ser hipérboles, que vão ser as assíntotas das hipérboles obtidas cortando o hiperboloide de uma folha por esse plano, né? Então, lá no infinito, o cone vai ser uma situação limite desse hiperboloide de uma folha. E quando você pega o C negativo, você tem um hiperboloide de duas folhas que está, entre aspas, dentro do cone, tá? E de novo, para essa hipérbole que a gente está vendo azul aqui, as retas concorrentes que estão contidas no cone vão ser assíntotas de cada dessas hipérboles em cada um dos cortes por planos verticais que contém o eixo Z. Então esse hiperboloide lá no infinito, o hiperboloide de duas folhas, fica perto do cone, e também fica perto do cone o hiperboloide de uma folha. Eles têm um comportamento assintótico
aproximado pelo cone, por esse cone de luz aí, tá bom? Então, na aula que vem, a gente vai continuar estudando superfícies de nível e funções a 3 variáveis, já tentando olhar propriedades análogas àquelas que o gradiente tinha com relação às curvas de nível para funções a 2 variáveis, tá bom? Acho que deu para dar uma resumida boa. Desculpem de fato a falha ao ter esquecido de fazer o upload do arquivo, deletado ele, mas a ideia aqui é tentar recuperar um pouquinho para que quem perdeu a aula e esperava assistir o vídeo não perca tanto, e na aula que vem a gente retoma, tirando as dúvidas de quem precisar, tá bom? Então, fiquem bem, cuidem-se, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.